35 anos atrás, na cidade de Vernon, 3 garotas foram assassinadas brutalmente, e entre elas havia uma ligação. As 3 tinham 16 anos e foram mortas esfaqueadas 16 vezes. Desde então, os boatos sobre o assassino rolam por ali, e ele nunca mais foi visto, simplesmente desapareceu. Então, nas noites de Halloween de Vernon, muitas pessoas se fantasiam de preto e colocam a máscara característica do assassino. Conhecemos Jamie e seus pais superprotetores, que adoram o Halloween, onde seu pai se fantasiou de Zac Efron e sua mãe de Molly Ringwald, de O Clube dos 5. Jamie quer ir a um show de uma banda de rock que também luta pela causa do meio ambiente, porém sua mãe prende muito ela, pois ela era amiga das garotas assassinadas 35 anos atrás, que tinham a mesma idade de Jamie atualmente. Mas ela pede para a mãe dela relaxar, que vai ser de boa, que o assassino não vai retornar. Pô, já fazem 35 anos que ninguém ouve mais falar dele, né? Então sua mãe acaba topando, contanto que seu pai leve ela e espere ela para trazê-la de volta. Enquanto seu pai levava Jamie até o show com a sua amiga, a mãe dela entregava os doces na noite de Halloween. E é quando alguém bate em sua porta fantasiado do mesmo assassino. Mesmo odiando aquela fantasia, sabe que é comum as pessoas usarem no Halloween, então ela abre a porta. Os dois se encaram friamente durante algum tempo, antes de Pen perceber que aquele era o assassino de fato, que puxa uma faca e parte para cima dela. O que ele não contava é que Pen estava se preparando desde os seus 16 anos, pensando que ela poderia ser a próxima. Então ela aprendeu a lutar e armou muito bem a sua casa, conseguindo retardar muito o assassino, mas infelizmente não teve jeito para ela. O assassino consegue vencer e matar ela com sua marca registrada de 16 facadas. Pen, a mãe de Jamie, era como uma Final Girl que sobreviveu aos massacres que teve há 35 anos atrás, onde todas as suas amigas morreram. Então ela sempre se preparou para que um dia o assassino voltasse. Por isso ela era super protetora com Jamie e obrigava ela a fazer as aulas de luta e tudo mais que pudesse mantê-la a salvo. Na escola, Jamie tem novas informações. A policial da cidade está suspeitando do pai dela, pois no celular de sua mãe eles descobriram que ela tinha um relacionamento escondido com Chris do Bassage, um cara ficcionado pelos crimes daquele assassino e que até tem um podcast sobre isso. Então a xerife Lynn pensa que Black, pai de Jamie, possa ter descoberto aquela traição e matado ela, mas percebemos que existe um rancor do passado entre ele e a policial. Mas Jamie também já vai lá no fundo, lembrando a xerife Lynn de que o assassino ainda está por aí solto, porque o pai dela não conseguiu prendê-lo no passado. Então é mais uma questão pessoal ali no meio disso tudo, né? Amélia, a melhor amiga de Jamie, está em um projeto de ciências dando continuidade a um projeto de sua mãe no passado, de uma máquina do tempo. E ela está tentando voltar no tempo, no dia do primeiro assassinato, para ver se eles conseguindo impedir aqueles assassinatos no passado, impeçam talvez a mãe de Jamie de morrer ali no presente. Cansada disso preocupando a cabeça dela, Jamie decide se encontrar com Dubassage e perguntar de uma vez se existia algum caso entre os dois. Mas ele conta que não, que na verdade ela o ajudava a querer encontrar o assassino. Dubassage também revela para Jamie um bilhete que foi deixado para Pen 35 anos atrás, falando que um dia ela seria a próxima. Então por isso ela se preparou, ela tinha certeza que esse dia chegaria. Voltando para casa, ela topa com sua amiga Amélia, mas o assassino surge nesse momento e passa a persegui-la. Sem opções para onde ir, ela acaba entrando dentro da máquina do tempo e acaba voltando para 1987. Ela volta exatamente no parque de diversões que atualmente estava abandonado, e já percebe tudo que está diferente dos anos 80. E o filme não deixa de fazer diversas críticas sobre aquela época. Jamie pega uma carona para a escola onde ela estuda e não tem trabalho nenhum em preencher uma ficha, se matricular e já entrar para a aula, tudo ali rapidinho. Sua primeira aula foi de educação física e ela já entrou no meio de uma partida de queimada, onde a sua própria mãe a atinge com uma bolada bem no meio da cara. E diferente do que Jamie pensava, sua mãe não era tão boazinha assim não. Na verdade ela era bem temida no colégio, gostava de zoar com os outros junto com as suas outras amigas que foram assassinadas. E ela tenta impedir que as meninas vá à festa aquela noite, onde uma delas seria morta. Mas é claro que ninguém dá a mínima para o que ela fala, né? Jamie faz a jogada mais inteligente e procura Lauren, a mãe da sua amiga Amélia, que foi quem deu o princípio do projeto da máquina do tempo. E Jamie conta tudo para ela, sobre tudo o que aconteceu no passar daqueles 35 anos. E ela foi bem convincente quanto a isso. Enquanto Lauren e Jamie tentam consertar a máquina, elas vão para a festa onde vai acontecer o primeiro assassinato. Mas não é tão fácil entrar lá e ela pula o muro com a ajuda do diretor
da sua escola, que havia sido deixado para fora por ser um nerd. E é bem legal que vemos o passado de vários personagens que vimos ao longo do filme. Inclusive Jamie acha um cara bem bonito e depois descobre que aquele era seu próprio pai. Jamie continua tentando se aproximar da sua mãe e o grupo de amigas, mas elas continuam ignorando e tratando ela igual uma merda. Seu pai nem ao menos namorava sua mãe ainda naquela época. Ele ficava junto com a primeira garota assassinada. Mas quando Jamie conta que conhece a música do ex dela, que se tornou vocalista da banda que Jamie é fã, ela logo corre de volta para ele, levando ele para o quarto no colchão d'água. Jamie começa a procurar por ela feito doido e lembra que o primeiro assassinato ocorreria na garagem. Mas quando chegam lá, eram outras pessoas ali. Jamie já havia mudado a linha do tempo, influenciando Tiffany a voltar com seu ex. Mas Tiffany sai do banheiro para o quarto e mais ninguém está lá. Ela pensa que o cara está no armário, mas quem sai de lá é o próprio assassino. Ela nem se move, pois acha que era o cara fazendo uma brincadeira, e quando ela menos espera, o já esperado acontece. O assassino golpeia ela com 16 facadas. Então a mudança que houve na linha do tempo não alterou o destino de Tiffany, o que nos leva a entender que não foi uma ocasião a morte dela ter acontecido, e sim o assassino foi destinado a matar ela. Jamie não para nem por um segundo de ferrar toda a linha do tempo, e dessa vez ela esfregou na cara da própria mãe dela que ela iria se apaixonar pelo seu pai, casar e tudo mais. Só que o pai dela sempre deixou claro que os dois se conheceram tarde, mas foi na hora certa, pois se eles tivessem ficado antes não daria certo. E se o seu pai e a mãe de Jamie não tiverem um filho, ela mesma deixa de existir. E quando voltar ao seu tempo, não vai mais ter uma família para chamar de sua. E olha só que interessante, voltando aos tempos atuais, Amélia tenta consertar a máquina do tempo quando recebe a visita de Dubassad. Em seus arquivos sobre os casos da morte, simplesmente mudou. Até mesmo a foto da cena do crime mudou e passou a ser na cama. E isso acontece, mas eles continuam se lembrando que foi na garagem e pensam que pode ter sido o efeito Mandela, onde acontecem casos que todos se lembram de algo que nunca existiu. Então, analisando mais a fundo as imagens, Amélia percebe um recado na cena do crime com a inicial J. Em uma foto que Dubassad tirou do dia da festa, eles percebem que Jamie estava presente. Ela se torna mais próxima da sua mãe e das amigas dela, e a próxima vítima seria Marisa, que seria morta no dia do seu aniversário em uma cabana. Porém, ela diz para suas amigas que elas vão comemorar em um condomínio, então Jamie adora a ideia, pois ela vai mudar a linha do tempo e o lugar onde ela foi morta. Mas chegando lá, Jamie percebe que uma cabana no meio do nada para Marisa significa condomínio. Ela tenta ir embora de lá com as garotas o mais rápido possível, mas chega outro carro com mais pessoas, inclusive o pai de Jamie, e como de costume, ninguém dá ouvidos a ela. O pessoal começa a beber e comer brownies na festa e todos ficam completamente loucos, e com Jamie sempre pedindo para entrar, enchendo o saco, estragando a vibe. Até que quando eles entram na casa, decidem trancar ela do lado de fora, pois ela estava enchendo muito o saco do pessoal. Ela vai indo de janela em janela, tentando entrar, até que em um dos quartos vê o assassino saindo do armário e indo para cima de Heather, que não seria a vítima daquela noite. Jamie consegue ir até o quarto onde seus pais estavam, e enquanto isso, Heather acorda e tenta escapar do assassino, mas acaba caindo feio da escada e ele consegue esfaquear ela diversas vezes. Ele só não completa as 16 porque Blake, o pai de Jamie, começa a brigar com ele e também é esfaqueado, mas superficialmente só. Mas todo mundo entra na briga, Jamie quase leva a pior, mas é salva por sua mãe, e Blake faz o assassino ir embora dali. Jamie começa a suspeitar de um garoto estranho da escola, que é apelidado de Tropeço. Ele é todo retraído e ela imagina que possa ser o assassino, por estar cansado de ser zoado. Mas invadindo a van dele, ela percebe que ele é somente um cara retraído com problemas sociais. Lauren está quase finalizando a máquina, só precisa de uma grande descarga de energia, que elas acreditam que um dos brinquedos do parque podem ajudar. Mas o assassino ainda está por aí e ela tem pouco tempo para se livrar dele. Então, com a ajuda de Marisa, que será a próxima vítima, o plano é atrair ele para a casa do terror do parque e tentar dar um fim em tudo aquilo. Todos estão suspeitando que Lynn, a futura xerife, pode ter algo a ver com o assassino, pois Blake confrontou ela perguntando onde estava quando o assassino invadiu a cabana, e todos se viraram contra ela. Por isso ela tem raiva de Blake nos dias atuais. Todos se escondem lá dentro da casa do terror, enquanto Marisa parece estar entrando sozinha. E a casa já é macabra e dá vários sustos por si, mas não demora muito para o assassino também começar a segui-la. Mas por azar de Jamie, o assassino abre justamente a porta na qual ela estava escondida, e todos têm que se revelar e sair dos seus esconderijos. Eles lutam contra o assassino e Jamie consegue cravar a própria faca dele em suas costas, mas ele levanta e vai para cima de Jamie e é atingido com uma foice atravessando seu peito, e dessa vez não tem chance para ele. Quem apareceu para matá-lo foi Cara Lynn, a futura xerife, na qual todos estavam suspeitando.
matando. Jamie finalmente remove a máscara dele e eles conseguem ver quem era o assassino. E se trata do jovem Doug, que se tornaria diretor da escola de Jamie no futuro. Mas achando que venceram, eis que o assassino novamente surge e passa a faca no pescoço de Marisa. É quando Lynn puxa uma arma que pegou do seu pai e coloca o assassino para fugir atirando nele. E na correria, saindo de lá, o assassino ainda mata o repórter Norm Dubassage, pai de Chris Dubassage, que não fazia parte do primeiro massacre e estava vivo até os dias atuais. Jamie entra na nave de brinquedo onde Lauren instalou a máquina do tempo, mas o assassino vem atrás, e não só ele. Sua mãe Pen também entra escondida. Tudo começa a rodar e eles perdem a gravidade lá dentro, mas o assassino consegue andar lentamente, enquanto Pen não consegue nem se mexer, até que ele chega e enfia a faca na barriga dela. Mas Jamie abre a porta do brinquedo e Pen cai para o lado de fora, levando a máscara do assassino junto com ela e revelando de quem se trata. A resposta não vai surpreender muito, se trata de Chris Dubassage. O seu podcast estava falindo e sua fama acabando, por ainda falar sobre um crime que ocorreu há 35 anos atrás. Mas se por acaso o assassino retornasse, ele teria mais conteúdo para tratar, e o assunto iria ficar em alta novamente. Então tudo isso foi somente para alimentar a sua própria fama. Enquanto a máquina está em funcionamento, com uma pistola de pregos, Jamie consegue atirar várias vezes em seu peito e ele evapora. Ela volta e sai da nave novamente com o parque abandonado, e ela não vê a hora de chegar na sua casa e ver o que aguarda por ela. E para sua surpresa, quando ela chega, sua mãe está viva e bem, e somente algumas coisas mudaram. E Lauren fez questão de fazer um caderno com todas as mudanças para Jamie se atualizar. E as maiores mudanças aconteceram por causa de Jamie mesmo, como por exemplo, por influência dela, os seus pais acabaram se relacionando antes do que deveriam, mas isso não resultou no término deles, apenas resultou que Jamie ganhou um irmão mais velho, que por coincidência se chama Jamie, por isso seu nome também mudou, mas ela nem liga para isso, pois ela está de volta em casa e todos estão bem. Então esse foi o filme, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou dele. É um gênero slasher ali, meio com umas pitadas de comédia, de humor ácido, foi um grande acerto da Amazon Prime Video. Deixa aquele like aí para fortalecer o canal, vai ajudar demais aqui com o nosso trabalho. Se inscreva também, ativa o sininho, assim você vai ficar por dentro sempre que surgir vídeo novo aqui no Levada Filmes. Muito obrigado a todos que acompanharam, valeu, até mais!